primeiro lugar, agradecer em particular a Eni Orlandi pelo convite e pela satisfação de poder estar coordenando uma sessão em um encontro onde a temática é uma temática realmente muito interessante e, no meu caso particular, que tenho muito interesse nas cidades, mas de um ponto de vista mais demográfico, uma vez que sou demógrafa e criei e dirigi durante 12 anos o Núcleo de Estudos de População da Unicamp, que é a minha origem aqui nesta reunião. E esse Núcleo de Estudos de População, ele tem uma visão interdisciplinar, trabalha com a demografia das desigualdades, a demografia das etnias, a demografia da família, a questão de população e meio ambiente e a mobilidade interna, nacional e internacional da população. E, evidentemente, nesse ir e vir dessa população, estamos sempre cruzando vilas, cidades, países, continentes, oceanos e assim por diante, né? De modo que eu acho que é extremamente interessante a temática deste encontro. Além disso, já há 4 anos eu presido a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, e que tem como objetivo dar elementos ao governo brasileiro para políticas sociais e o monitoramento dessas políticas. E eu acredito que eu vou aprender muito nesse encontro, pelas exposições e pelo debate, que poderão me dar elementos, inclusive, para essa minha nova função junto ao governo federal. Esta sessão da tarde, que se intitula Ruas e Nomes, né? Ela tem a satisfação de ter a exposição de 3 professores, o professor Jean-Marie Fourier, que é professor da Universidade de Paris 3, trabalha na área da linguagem e apresentará hoje seu trabalho sobre nomes de cidades, né? O professor Eduardo Guimarães, que todos aí já conhecem, doutor em Linguística pela USP, professor titular do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e um professor associado do Labeburg, e membro do projeto Sentido Público no Espaço Urbano. E também teremos a participação do professor José Horta Nunes, que é doutor pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, membro do projeto Sentido Público também no Espaço Urbano. Eu começarei dando a palavra ao professor Fournier, cada um terá 20 minutos, nós esperamos então em 1 hora completar as exposições e depois abrir um debate de uma meia hora para que todos possam se manifestar. Claro que não há nenhuma rigidez e nós sabemos da grande dificuldade de especialistas poderem sintetizar em pouco tempo as suas ideias. Então, com satisfação, eu passo a palavra ao professor Fournier. Só tem o microfone. Bien. Alors, je vais faire mon exposé en français. Je vous prie de m'en excuser, puisque je ne parle pas le portugais. Donc, je vais faire l'effort de parler lentement pour que vous puissiez suivre enfin, aussi bien que possible. Et j'ai préparé un texte qui peut-être facilitera un petit peu les choses, qui est en train d'être distribué en ce moment. C'est une sorte de résumé de mon exposé. Donc, j'espère que de cette façon, bon, ce que je dirai ne sera pas trop obscur. Alors, je vais proposer d'examiner dans cet exposé assez bref la question donc de la désignation des voies dans un espace urbain. Et je vous propose d'examiner cette question sous un angle linguistique, exclusivement linguistique, je dirais même peut-être un peu étroitement linguistique. Peut-être qu'il s'agit, vous savez que les linguistes affectionnent souvent ce type de problématique, hein, toute petite chose, hein, une tête d'épingle, véritablement, mais il me semble que, enfin, je vais du moins essayer de vous convaincre qu'en arrière-plan de ce petit problème technique, il y a un certain nombre de problèmes intéressants.
Alors quels sont les problèmes intéressants pour un linguiste en ce qui concerne la désignation des rues? Il me semble qu'il y en a, disons, au moins deux. Il y a ce que j'appellerais un problème catégoriel. Les noms de rues sont des noms propres. On peut partir de cette première remarque, en ce sens qu'il s'agit d'unités qui désignent des référents uniques. On peut là déjà, il me semble, qui travaille la notion, qui travaille la catégorie. Cependant, ces noms propres constituent de séquences discursives, et ces séquences elles-mêmes sont soumises à une syntaxe. Voilà, disons, pour poser en gros les aspects qui vont m'intéresser. Je vous propose, dans le livre de mon travail, des développements autour de deux axes. Un axe sémiotique. Je vais essayer de décrire comment la relation avec le référent se construit. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de répondre à la question, est-ce que ces noms propres ont un contenu, ou est-ce qu'ils sont seulement des désignateurs rigides au sens de Kripke? Premier axe. Deuxième axe, je vous proposerai d'examiner sous un angle plus formel, plus syntaxique en l'occurrence, la question de la formation de ces séquences, et j'examinerai deux hypothèses. Enfin, il me semble que l'on peut poser deux hypothèses. On pourrait considérer que l'on a affaire à des formes de discours stabilisées par figement, ce qui rendrait la question syntaxique non pertinente. Mais l'hypothèse que je développerai pour ma part est toute contraire. Je vous proposerai de considérer que ces séquences sont bien soumises à une syntaxe, commandée par le système de la langue. Bon, voilà, je crois que j'ai quelques arguments dans ce sens que je développerai tout à l'heure là-dessus. Alors, première série de remarques, ça correspond au grand 1, enfin au point 1 que vous avez sur le document. Partons de l'idée que les noms de voix, que j'appellerai désormais des odonymes, les odonymes sont des étiquettes relevant d'une signalétique. Ces termes, au travail de que vous connaissez, je crois, il est déjà venu en visite, et ce sont des notions consacrées au titre de tableau. Comme dans le cas des titres de tableau, l'institution des noms de rue repose sur la mise en œuvre de procédures suivantes. Premièrement, la rue, l'odonyme, sur un objet matériel, une plaque ou une pancarte, qui constitue ce que Bernard Bosredon appelle une étiquette. Deuxièmement, l'étiquette est placée dans la voie qu'elle identifie, si bien que, troisièmement, si vous voulez, si bien que on constate la mise en place d'une relation de coprésence entre l'objet dénommé, la rue, et l'étiquette, à fonction dénommante. Et l'odonyme est constitué, est institué, plus exactement, dans et par la mise en place de ce dispositif complexe, hétérogène, puisqu'il lie du discursif et du non-discursif. Deuxième série de remarques, qui correspond donc au point 2 de mon document, je vous propose d'examiner les odonymes d'un point de vue formel. Les séquences discursives constitutives des odonymes sont soumises à des contraintes de formation très strictes. Elles sont constituées par le couplage de deux éléments. En français, ce premier élément est toujours nominal, tandis que le second peut appartenir à un certain nombre de catégories différentes. Alors, quelques remarques d'abord sur ce premier élément, le premier formant de la séquence odonyme. Ce premier formant a un rôle de classifieur sémantique. Il appartient à une série fermée que j'ai reproduite dans le document. C'est la série des noms, rues, cours, boulevards, etc. On pourrait proposer une analyse lexicologique de cet ensemble. Bon, je crois que je n'ai pas le temps d'entrer dans ce genre de détails. Notons simplement qu'à y regarder de près, on y voit se mettre en place des relations assez étranges sur le plan de l'hyponymie et de l'hyperonymie. Je constate par exemple que ce que l'on appellerait l'archilexème de la série correspond à l'unité voix,
hein, dont le SEMEM réunit les SEM communs à l'ensemble de la série, à savoir espace, des vues à circulation, piétons ou des véhicules, mais que dans l'usage, le terme lui-même, le terme voie, quitte cette fonction et récupère à Paris, la voie Georges Pompidou, par exemple, est une voie réservée à la circulation des automobiles. Il n'est donc plus archilexème dans cet usage. En revanche, en discours, donc, toujours, je dirais que c'est plutôt le terme rue qui serait le terme non marqué, en quelque sorte. Hein. Bon, il y a d'autres choses qu'on pourrait remarquer dans ce domaine. Je passe, on y reviendra éventuellement si ce genre de problème vous intéresse. J'en viens au deuxième formant. Je disais tout à l'heure qu'il pouvait appartenir à plusieurs classes. J'en repère 4. On peut avoir des adjectifs, comme par exemple dans des séquences comme rue Longue, rue Royale, rue Sainte, qui sont des noms attestés dans des villes françaises. Il peut appartenir à ce nom propre, et là on distinguera 2 cas. Le nom propre peut être porteur d'un SEM plus humain, comme dans la rue Descartes, par exemple, ou la rue Mozart. Ou bien, deuxième possibilité, le nom propre peut être porteur d'un SEM plus locatif. Rue de Londres, rue de Montgrésin, rue de Lille, etc. Troisième possibilité, le deuxième formant est un nom commun, et dans ce cas, ce nom commun est nécessairement déterminé. Vous en avez là aussi un certain exemple, hein, rue de la Ferronnerie, rue du Départ, rue de l'Arrivée. J'en viens maintenant au troisième point, enfin, une remarque encore peut-être à propos du document que vous avez sous les yeux. Cette description catégorielle m'amène donc à poser 3 modèles, hein, que j'ai fait figurer et qui sont numérotés bizarrement de 1 à 4, enfin, je vais m'expliquer là-dessus. Vous avez donc un modèle N1 adjectif, un modèle N1 NP, qui se décline de 2 façons, selon que le NP est plus humain ou bien plus locatif. Et vous constatez que dans l'un et l'autre cas, on n'a pas affaire à la même syntaxe, puisque lorsque le NP est marqué par le trait plus humain, il est simplement collé au N1, alors que lorsqu'il est porteur du trait plus locatif, il est introduit en français par la préposition 2. Et c'est absolument impératif. Quatrième, si vous voulez, le deuxième formant est un nom également par la préposition 2. J'en viens donc maintenant à un troisième ensemble de sens, ou la question du contenu. Alors, les quelques remarques que je viens de faire à l'instant permettent de constater, je dirais, la séquence d'un modèle dans lequel le deuxième élément a un rôle qualifiant à l'égard du premier. C'est à mon avis indiscutablement le cas pour les formules 1 et 4, c'est-à-dire lorsque le deuxième formant est un adjectif ou bien lorsque c'est un nom commun. Je dis donc que dans ce cas, ce deuxième formant est qualifiant. Cela revient à dire la chose suivante. Premièrement, cet élément a un contenu. Et deuxièmement, la relation qualifiante est marquée, je dirais qu'elle est assumée, hein, par la syntaxe. En l'occurrence, si c'est un adjectif, vous avez affaire à la syntaxe ordinaire de l'adjectif en français, à savoir que vous pouvez parfaitement traiter cet adjectif comme une épithète. Si c'est un substantif, il est introduit très normalement par la position 2. Vous pouvez traiter en syntaxe comme un complément déterminatif. Mais si on fait cette analyse, on arrive donc à l'idée que le nom de la voie, l'odonyme, formé de cette façon, est lui-même pourvu d'un contenu. Ce pourrait être surpris si l'on considère que les odonymes sont des noms propres. C'est-à-dire que l'on a affaire à des dénominations d'objets uniques. Et si l'on se range à l'idée généralement admise depuis les travaux des logiciens sur le nom propre, hein, à savoir que les noms propres sont, si je m'appuie sur Kripke, des désignateurs rigides, ou, ce qui revient un peu au même, hein, si je m'appuie sur Stuart Mill, que l'on a affaire à des formes vides de sens, à des signes vides de sens. Or, manifestement, pour les 2 cas que je viens d'envisager, ça n'est pas le cas. Et je dirais que quand nous sommes dans cette situation, autrement dit, lorsque l'odonyme est à la fois le désignateur d'un référent unique, ce qu'il est nécessairement, et que par ailleurs il se trouve pourvu de contenu, pour les raisons que j'ai décrites il y a un instant, je dirais que le dispositif n'est tolérable
La séquence est motivée. C'est-à-dire, si l'on a affaire à ce que j'appelle des descriptions définies qui correspondent à certains caractères du référent dénommé. Cela m'amène à faire une remarque finalement d'histoire, puisque ce que je viens de décrire ici, une description des est vrai. C'est bien ainsi que les noms donnent anciennes, traditionnelles. On appellerait le mode populaire des noms rues, et bien celui-là. C'est-à-dire que la rue Ferry était bien une rue appelée ainsi parce que s'y trouvait une certaine industrie en rapport avec le fer, etc. En revanche, à partir du moment où l'on a affaire à un autre mode d'attribution des noms, lorsque l'on n'a plus affaire à ce mode de formation populaire qui prend appui sur la motivation, lorsque c'est la puissance publique qui assume la désignation, alors on constate la séquence comme, je vous donne 2 exemples, rue des Jonquilles ou rue des Bleuets, voilà typiquement des noms de rues que l'on peut trouver dans une cité nouvelle, séquence donc de facture récente. Si elles reprennent bien l'ancien modèle que je viens de décrire, l'ancien modèle en tant qu'il est motivé, ne sont plus, elles, motivées, fonctionnent comme des signes qui n'ont plus aucune valeur descriptive. J'en viens donc à cette idée. Soit une séquence de factures récentes comme rue des Jonquilles. On peut se demander, pour une séquence comme celle-ci, c'est un contenu ou pas. Ma réponse serait qu'elle en a un, elle en a bien un, quoiqu'il ne joue plus aucun rôle dans la relation avec le référent. L'élaboration d'odonymes de ce genre repose sur des intentions signifiantes, constitue un discours sur l'espace, qui éventuellement n'est pas dénué d'une certaine hypocrisie, pour un exemple comme celui-ci, ou involontaire, lorsque l'on choisit par exemple systématiquement des noms de fleurs pour identifier les noms des rues d'un ensemble complètement bétonné. Les 2 pratiques que je viens de décrire renvoient à 2 moments différents de l'histoire de ces formes cursives. La différence que je viens de souligner dans leur fonctionnement est une conséquence de différences fondamentales dans la structure du site discursif. Dans le cas d'une moderne rue des Jonquilles, la mise en place de la relation dénommante est fondée sur le dispositif pragmatique que j'ai décrit plus haut, c'est-à-dire qu'elle est fondée, il y a désignation parce qu'il y a site d'étiquetage, parce qu'il y a concrètement cette contiguïté entre dès lors désignation, la de désignation nécessaire, dont on ne peut pas se passer pour l'institution d'un nom de rue, est assurée par les caractéristiques du site. Dès lors, si contenu il y a, comme dans l'exemple que je viens de proposer, eh bien, ce contenu se met à fonctionner sur d'autres plans. Il est en quelque sorte libéré et il n'est plus nécessaire qu'il fonctionne comme description. Deuxième série de remarques dans le cadre du contenu de ces formes. J'ai posé jusque-là, j'ai observé le modèle N1 adjectif ou N1 non commun. Je vous propose de regarder maintenant les séquences du type N1 non propre ou bien N1 2 non propre. N1 NP ou N1 2 NP. Alors j'ai décrit tout à l'heure comment cela se passait concrètement du point de vue syntaxique. Avant d'aller plus loin, quelques remarques très brèves sur l'idée qu'au fond, on a là quelque chose qui est tout à fait propre au français. Je crois que c'est important de l'avoir en tête. Je veux dire que si on regarde dans d'autres langues, on peut constater que les choix syntaxiques qui sont opérés ne sont pas nécessairement homogènes. En anglais, par exemple, on a la même syntaxe, selon que l'on a un nom propre plus humain ou un nom propre plus locatif. On dira aussi bien Washington Square que Trafalgar Square. Bien. C'est la même chose en hollandais. On dira Brusselstraat aussi bien que Oudehoutstraat, qui revient donc à constater que voilà la perspective dans laquelle on pourrait s'engager et qui consisterait à regarder comment la syntaxe des langues est mise à contribution pour élaborer ces structures. On revient à une question qui concernera maintenant plus précisément le français. Si l'on constate que l'on a affaire à 2 syntaxes, on peut se poser maintenant, au fond, est-ce que l'on a une construction du sens? D'abord, est-ce qu'il y a construction d'un sens, construction d'une part, dans ces séquences? Et deuxièmement, est-ce que cette construction est différente dès lors que la syntaxe est différente? Bon,
il me reste très peu de temps, donc je vais être très bref. Si l'on regarde d'abord les séquences du type n plus nom propre locatif, donc les séquences du type n2 np locatif, je constate qu'il existe deux types d'emplois. Il existe un emploi motivé référentiellement. Par exemple, la rue de Lagny, je crois que j'ai donné cet exemple dans l'exemplier, ou la rue de Montgrésin, sont des rues, à Paris ou dans un village proche de Paris, qui conduisent à Lagny ou Montgrésin. C'est cela que j'appelle un emploi motivé. Premier cas. Deuxième cas, il existe un emploi qui n'est pas motivé. Vous avez autour de la gare Saint-Lazare à Paris une rue de Milan ou une rue de Londres qui ne conduisent évidemment ni à Londres ni à Milan. Au fond, on peut faire exactement les mêmes remarques que j'ai faites tout à l'heure sur la rue des Jonquilles vis-à-vis, qui est en réalité, qui renvoie à une procédure d'élaboration des odonymes ancienne, dans laquelle la motivation était à l'œuvre, et un cas plus récent, un modèle plus récent, dans lequel il y a perte de la motivation. Mais là aussi, il n'y a pas pour autant perte du contenu, et que vous avez, comme par hasard, précisément, de rue de Milan, de Londres, de Villars, etc., autour d'une gare, autrement dit, que l'on associe l'ailleurs, européen en l'occurrence, avec les signifiés de voyage qui sont attachés au lieu en question, à la gare. Bien. De la façon, je dis ici, c'est là qu'il y a eu étiquetage qui libère la possibilité signifiante et qui fonctionne en autre plan et peut ne pas être conçu comme simplement une description. Je termine rapidement avec quelques remarques sur les séquences N1 plus nom propre, dans le cas où ce nom propre est plus humain. Alors c'est une question un petit peu délicate qui m'amènerait à des développements un petit peu longs, donc je vais simplifier un peu tout cela. Schématiquement, la façon dont on analyse traditionnellement ces séquences est la suivante. Bernard Bosredon et Irène Tamba, par exemple, dans un article récent, proposent de dire que dans ce cas, le nom propre est un simple indice identifiant. L'équivalent, si vous voulez, de la numérotation des voies que l'on a, par exemple, aux États-Unis, 5e avenue ou 42e rue, etc. Je proposerai pour ma part une autre hypothèse qui revient à développer cette idée que les noms propres ont un contenu sur laquelle je me suis appuyé depuis tout à l'heure. Premier argument, il existe en français une séquence, une construction du nom propre dans lequel le nom propre a un contenu et qui ressemble tout à fait à ce que l'on a ici. On peut dire en français quelque chose comme le style Strehler, vous savez du nom de ce metteur en scène italien, et ça veut dire le style qui évoque celui de Strehler à propos d'une mise en scène. Ces constructions ont été analysées et on a proposé, il s'agit de Marie-Noël Gallagher, travaux de Marie-Noël Gallagher, on propose le nom propre dans ce cas comme un véritable épithète, comme un véritable adjectif. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que si l'on dit le style de Strehler, tout change, et dès lors, il s'agit obligatoirement avec Strehler de l'usage référent nom propre. Autrement dit, vous avez deux constructions, une avec deux, une sans deux, et vous constatez en français que si vous introduisez la position, le nom propre redevient référencié. Pour les noms de rue, je terminerai par cela, c'est exactement la même chose. Si vous dites rue de Descartes ou rue de Mozart, automatiquement, le nom propre récupère son référentiel. Il ne peut se dire que d'une rue dans laquelle Mozart, ou respectivement Descartes, a fait quelque chose. Il y est habité, il y est mort, ou que sais-je encore. Autrement dit, si on compare rue de Descartes avec rue Descartes, je dirais que le phénomène sémantique le plus frappant, c'est que dans un cas, vous avez affaire à un désignateur rigide, rue de Descartes. Vous enlevez la préposition, vous avez un véritable odonyme, les seuls odonymes bien formés du français, et dans ce cas, c'est de constater qu'il n'est plus référentiel. Dès lors, je dirais qu'ils font autrement, signifient selon une autre sémiotique, une sémiotique contenue, qu'il s'agirait de construire peut-être un peu plus rigoureusement que je ne le fais là, et puis je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ce point, mais tout se passe comme si, en comparant avec le style Strehler, si vous voulez, on avait bien affaire à quelque chose qui est porteur d'un contenu. Voilà, je m'arrête ici, je prolongerai peut-être avec la discussion. Je vous remercie, monsieur.
E passo a palavra agora, então, para o professor Eduardo Guimarães. Bom, eu gostaria, antes de iniciar, dizer que é um grande prazer participar desse encontro e de estar na mesa junto com o Marie Fournier, que eu conheci há algum tempo, não há muito tempo, mas conheci há algum tempo, e pela importância do trabalho, com o Zé Horta, que eu já conheço há mais tempo, pela importância do trabalho, e tendo na coordenação a professora Elza Bercol, que é conhecida aqui e fora internacionalmente como uma das principais pessoas que trabalham nessas questões populacionais. Então é um grande prazer ter ela aqui conosco e poder participar da mesa com ela. Eu vou apresentar o trabalho que eu vou apresentar hoje. O título dele é Um Mapa e Suas Ruas. Antes de começar, eu gostaria de... Eu acho que eu vou me deter num certo tipo de descrição que, de um certo modo, vai pressupor isso que o Jean-Marie vai fazer, né? Quer dizer, essa descrição linguística específica sobre o modo de construção do mundo. Né? Em outros trabalhos eu fiz isso, desses nomes que eu vou usar hoje, eu não vou usar isso. Né? Então é até interessante o trabalho que ele fez, porque isso dá essa relação, né? Que eu escolhi não fazer, porque pelo tempo eu preciso escolher uma coisa. E depois na discussão tem coisas que eu acho muito interessantes aí, que se é tempo de voltar sobre elas. Bom, eu vou dizer aqui como epígrafe, não sei exatamente como epígrafe, porque o texto é meu, mas é um pequeno poema que diz o seguinte: a rua Professor José Geraldo Guimarães fica na fazenda do Boi Pequeno. Bom, nós poderíamos começar perguntando: é um mapa? Mas só de pensar nesta pergunta, nos vemos confrontados com uma afirmação de Deleuze e Guattari e Émile Plateau: a linguagem é um mapa e não um decalque. A afirmação que coloca desde o um duro problema para o objeto de nossa reflexão sobre nomes e mapas. O que são os mapas para servirem de metáfora para a linguagem? O que são os nomes, linguagem, enquanto mapa, metáfora da linguagem? Ou seja, como pensar as questões de designação e referência, se não se incluir na posição informacional ou representacional sobre a linguagem, mas ao mesmo tempo manter o esforço de pensar que a linguagem tem uma relação com algo fora dela e que ela, de algum modo, refere. E ao mesmo tempo, o que nos dizem os autores sobre o que é um mapa, ou usá-lo para definir a linguagem? Para aguçar a dificuldade e o caminho da reflexão, lembra a afirmação de Rancière em Os História: um nome edifica, ele não classifica. Precisamos tentar dizer o que para nós pode ser tomando como um texto de um acontecimento de linguagem. Para tal, caracterizemos antes o que é para nós o acontecimento. Dia, algo é acontecimento enquanto diferença na sua própria ordem. O que caracteriza a diferença é que o acontecimento não é um fato no tempo, ou seja, enquanto distinto de qualquer ocorrido antes. O que o caracteriza como diferença é que o acontecimento temporaliza, ou seja, ele não está num presente de um antes e de um depois no tempo. Instala uma temporalidade. Essa é a sua diferença. De um lado, se uma latência de futuro, sem a qual ele não acontecimento da linguagem, sem a qual ele não significa, pois sem ela nada há ação. O conhecimento tem como ser um depois incontornável e próprio do dizer. Por outro lado, este futuro próprio do presente do acontecimento funciona por uma memória que faz significar. E sendo que tomei uma afirmação minha de que a língua funciona afetada pelo interdiscurso. A temporalidade do acontecimento constitui um depois que há o lugar dos sentidos e um passado que não é lembrança ou recordo de fatos anteriores. O passado é, no acontecimento, memória, ou seja, se dá como parte de uma nova temporalidade, tal como a lata futuro. É nessa medida que o acontecimento é diferença na sua própria ordem. O momento é sempre uma nova temporalização, um novo espaço de conviviabilidade, sem a qual não há sentido, não há acontecimento de linguagem, não há enunciação. Voltemos à questão do mapa. Diria que um mapa, por mais que ele se dê como descrição de um espaço,
é antes uma indicação de acessos ao mundo do que uma descrição. Um mapa, dado como acontecimento, contém então um mapa de futuro, ou seja, o mapa não observar caminho para uma relação com sem essa latência de futuro. Tomemos para melhor expressar isso o mapa de que nos ocuparemos hoje. É esse mapa que está aqui. É o mapa da cidade de Cosmópolis, cidade vizinha de Campinas, com o nome de suas ruas. Pensemos em um mapa atualmente utilizado pela prefeitura da cidade. Esse mapa está. Se ele se dá como mapa, como indicação de caminhos para o mundo, na medida em que há, como díspare do presente da enunciação do mapa, regimes de tempos enunciativos que se conjugam. Há de um lado o presente do acontecimento da enunciação do mapa e nele um futuro, um sempre depois, para o qual o mapa é indicação de caminhos para o mundo. Por exemplo, saber onde é uma rua. Ou seja, é uma indicação de como saber onde estão tais e tais ruas. Em outras palavras, o mapa não se dá como descrição de uma cidade, nem como narração de sua história. Em cidade, diríamos, no sempre depois de seu presente, como instrução semântica. Portanto, como algo que não indica diretamente o mundo e precisa ser compreendido em si mesmo para que possa funcionar. Se não se coloca a questão da compreensão do mapa, não há como tomá-lo como mapa. E ele deixa de ser o que é. Ele não serve sequer descrição. Como descrição de uma cidade, ele seria um arremedo pífio, como narração, contaria uma história de épocas diferentes, como sucessões que se projetaram com antiguidades progressivas e só. Como instrução, não sendo nenhuma coisa nem outra, ele é sentido que pode nos dizer mais, tanto do retrato como da história da cidade, do que descrição e narração. Eu vou fazer uma análise do nome da cidade, eu vou pular. Depois, no final, quando eu fizer referência a isso possível, eu me estendo um pouco mais. Vou passar aqui a parte que eu intitulei os nomes de ruas como enunciados de espaço. Observando o mapa de Cosmópolis como um todo, vemos que a cidade está praticamente inteira, limitada pela rodovia General Milton Tavares. A cidade fica à direita da rodovia, se a direção é Campinas-Limeira. Se está em Campinas, está aqui embaixo. Feita, a cidade fica à direita da rodovia. Pode-se observar que o mapa inclui neste espaço espaços vazios que são tratados como cidades. Então, há toda uma parte branca que vocês veem que não tem rua. E ali está dentro do perímetro urbano, é tratado como cidade. A linha do mapa que estabelece o perímetro urbano inclui esses espaços como cidade. À esquerda, lá de esquerda, fica a usina Ester. Ela está indicada aqui. Fica a usina Ester. Mas a leitura do mapa nos leva a uma pequena parte da cidade à esquerda da rodovia. Aqueles dois amarelos ali, né? Esquerda da rodovia. E nesse caso, só se considera o espaço da rodovia como incluído no limite urbano. Não tem espaço urbano que não seja rua aí. Do lado direito há. Caso é cidade, só o que é rua. Este jogo de fronteiras, além de outros aspectos, indica que o espaço significa urbano se está organizado em ruas. A questão das ruas, enquanto significando rua, designa o espaço enquanto cidade. A cidade de Cosmópolis é, em princípio, o que está de um lado da rodovia, de modo que aquilo que não é usina Ester. E este é um sentido que esta relação entre uma e outra construiu. Os espaços vazios do lado direito da rodovia são considerados cidade, estão no perímetro urbano. E quando a cidade cresce e vai para o outro lado da rodovia, é a cidade se estendendo sobre o fora dela. Tanto que o que está à esquerda da rodovia só é a cidade já arruado. E isto é de tal modo que falta no mapa uma projeção que permita pensar o crescimento da cidade no lado esquerdo da rodovia. E neste espaço, nomear uma rua é também significá-la muito especificamente como cidade. Só para lembrar, a cidade de Cosmópolis nasceu de uma colônia que é criada pela usina para abrigar colonos imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras na usina. Os nomes de rua como texto. Tomar um mapa é tomar um texto cujos enunciados são os nomes de rua. E o que significa texto? Tomamos para buscar uma resposta os nomes das ruas do centro da cidade. Encontrar, e aí, uma sequência, número 1, todo esse conjunto de ruas, né? Rua Max Ergest, Rua dos Expedições, Rua Santa Gertrudes, Rua Antônio Carlos Nogueira, Rua 7 de Setembro, Rua Campinas, do Caxias W. Otto Best Francisco Cesário de Azevedo, Presidente Getúlio Vargas, Barnildo de Resende, Avenida História, Rua Dorcas Sais, Ronaldo de Azevedo, Ronaldo de Júlio. Neste conjunto de nomes, encontramos diversas construções sintáticas, sobre as quais não vou me deter aqui. Foi isso que eu referi ao trabalho do Fournier no início. Podemos também outro bairro, que apresenta nome de rua com números. A sequência 2, existem as ruas 1, 2, 3, 4, até a rua no certo. No caso desse bairro, Zona Industrial 1, podemos observar que a rua 4 é a continuação direta da Rua dos Sorocabanos. Essa coisa interessante de você ter uma sequência no espaço que passa de um nome para um número. A rua 13 é a continuação de Jacinto Aquelfrain, a rua 12 do professor Jacira, continuando da Rua Jacira Valente. Bom, mas
O que faz texto com estes enunciados? Já que eu estou tomando o nome de rua como enunciado. Não são relações coesivas nem de coerência. O que aqui faz texto são narrativas que só podem ser compreendidas se entendemos aquilo que significam as nomeações que são tomadas em cada designação de rua. Analisando estas noções, que este texto se constitui de enunciações dispersas relativamente à posição do sujeito que nomeia. Não é a mesma posição que dá a uma rua um número como nome ou o nome de uma data nacional como 7 de setembro e da mesma forma que é uma outra posição que nomeia uma rua de Getúlio Vargas ou uma avenida como a Avenida Esther. A enunciação do mapa de rua 7 de setembro, Duque de Caxias, Presidente Getúlio Vargas e Campos Sales, ao se darem como instrução semântica, como indicação para acesso ao mundo, o fazem por uma memória. Do quê? Da nome dessas ruas, que é uma enunciação anterior. B, a nomeação das pessoas cujos nomes lhes são dados. C, da enunciação de datas históricas. E D, também da nomeação de ruas em outras cidades com estes nomes. O futuro que nestas enunciações habita o presente só se dá a possibilidade de dizer e sentido por aquilo que neste presente se rememora, pelas próprias possibilidades que por isso se abrem e que se fazem textualidade. Assim, estas enunciações enunciam a solidariedade, o pertencimento à nação brasileira, posição de sujeito da nomeação dessas ruas, sentido que é parte da designação destes nomes no mapa e os dão como enunciados. Por outro lado, tomamos um outro conjunto de nomes, Rua Baronesa Geraldo de Rezende, Rua Santa Estudes, Antônio Carlos Nogueira e Avenida Esther, que também estão no mapa, fazem parte desse conjunto de anúncios do centro. Eles são nomeados em outra posição. Todas as nomes tomadas como memoráveis, ligadas às famílias que criaram a usina Esther, decisiva na vida econômica do município, por de fazer as quais se chama gleba para um núcleo habitacional e que resultou na cidade. A posição que nomeou estas ruas é, podemos dizer, a do poder econômico, então, significado nas designações de nomes. Uma outra posição nomeia as ruas 3, 4 até 13. Caso, diria, está-se na posição de nomeação estritamente administrativa. A nomeação se dá se a temporalização de um presente e um futuro, sem memória. Ou seja, como se enunciar pudesse ser um acontecimento sem história. Mas se esses enunciados do mapa fazem essas enunciações que nomeiam as ruas, se fossem enunciações sem memória, em verdade, por sua temporalização própria, recortam a memória específica do discurso administrativo. A memória aí presente é a da necessidade de uma identificação de lugares no espaço como endereço, ou seja, como lugares em que pessoas determinadas habitam ou trabalham, etc., outras coisas desse tipo. Está-se diante de uma temporalidade específica, a do administrativo, que se mostra sempre como um dizer sempre intemporal, o que é fundamento de sentido diretivo. O que faz textualidade no mapa, então, são relações de enunciados, nomes de rua, que se dão por regiões de memória que a temporalidade própria do acontecimento faz funcionar. O mapa, enquanto texto, significa, então, e a continuidade desta análise levará a aspectos interessantes sobre a cidade em questão, uma dispersão de posições que nomeiam as ruas no decorrer do tempo e vão, a cada nova nomeação, mudando o sentido deste texto. E exatamente porque o que faz o sentido não é que ele está no tempo, mas que ele é temporalizado pelo acontecimento. Põe o acontecimento na história. Agora eu vou tratar outro aspecto, rapidamente, que é o remunerado e o excluído. Este texto significa algo antes de nomear a rua, como Rua dos Trabalhadores. Você encontra aí em sequência 5. E algo distinto depois de incluir essa enunciação. No momento que este nome é enunciado, e toma os trabalhadores enquanto conjunto como memoráveis, mas ao lado de nomeá-los como conjunto, constitui uma temporalidade tal que nela não se rememoram trabalhadores específicos que tenham tido participação na história do movimento de trabalhadores. Não há em Cosmópolis, por exemplo, uma rua Egídio Rafacho, que é a sequência 6 que eu coloquei entre Chaves. Não há a rua Egídio Rafacho, líder da greve dos trabalhadores da usina de Coimbra, e que resultou na criação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Açucareira. Assim, ao homenagear os trabalhadores como classe intemporalmente, exclui-se os trabalhadores da história da cidade. Eles não se identificam como tal aí. Ou seja, enunciar a Rua dos Trabalhadores significa o silenciamento, no sentido que a ANI utiliza esse termo, sobre a história dos trabalhadores das lavouras de cana-de-açúcar e da usina Esther, bem como sobre a história das lutas pela constituição do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Açucareira, a que já nos referimos antes. Podemos aqui dizer que a temporalidade desta enunciação é parte daquela que nomeou a cidade como Cosmópolis.
A nomeação da cidade no que ela tem de intenção etimológica recortou uma memória na qual os imigrantes não estão aí como trabalhadores, mas como povos diferentes. A Rua dos Trabalhadores não significa os trabalhadores, mas uma vazia de história e, portanto, de corpos. Bom, eu vou pular uma outra questão aqui para ir direto à conclusão. Os nomes no mapa, mesmo que apareçam aí como meras etiquetas de espaços urbanos, são, enquanto nomes, o mapa, no sentido do Deleuze, linguagem, e relaciona esta cidade com a sua história, sem a qual ela não é uma cidade. E estes nomes, inclusive o nome da cidade, Cosmópolis, são, enquanto sentido, o que produz incessantemente uma identificação desta cidade consigo mesma como espaço de identificação dos sujeitos. E assim, cosmopolense não é uma pessoa que faz parte da classe das pessoas nascidas ou moradoras em Cosmópolis. Cosmopolense é o que é identificado por todo um processo histórico de que faz parte esta prática enunciativa de nomear lugares e, lembremos, de nomear pessoas. Passo a palavra ao professor Nunes. Para mim é uma satisfação, né, estar aqui nessa mesa. Eu gostaria de propor para vocês um debate em cima, começando por essa questão do sentido público, né? De maneira como eu tenho trabalhado dentro do projeto Sentido Público no Espaço Urbano. Está dando para ouvir? Mais perto. Alô? Alô? Tá bom? Não, tá. Quer dizer, eu vou trazer, talvez, lembrando já várias apresentações que trataram da questão do sentido público e apontaram, relembrando isso, né, que apontam o século XIX, por exemplo, como um lugar importante, né, nas mudanças da esfera pública, né, desde ontem, né, lembrando da Ronick, por exemplo, que falou da questão do aparecimento no Freud, né, a questão do inconsciente, da desordem que isso traz para ser pensada com o jeito. Também a Raquel Ronick, né, falando sobre no século XIX a questão do urbanismo, como que aparece no desenho da cidade, depois a mudança com o urbanismo, né, que essa é uma relação diferente. Hoje também o trabalho da Mônica, quando ela diz que a partir do trabalho dos urbanistas também a diferença passa a ser interna. Né? Então eu vou estar discutindo essa questão, sempre da questão da ordem na cidade, a desordem na cidade, isso nas condições históricas, sobretudo, né, que nessa perspectiva que eu trago na análise do discurso. Isso vai ser no dicionário, a palavra rua, e seus derivados, né? Quer dizer, para mim não é questão de trabalhar a derivação, mas sobretudo a definição, né, nos dicionários, e como que essas definições vão formando sistemas de paráfrases, né, e montando, quer dizer, um discurso sobre o espaço urbano. Eu passei um handout, eu vou ler um pouco também. Benveniste, em seu conhecido artigo Dois Modelos Linguísticos da Cidade, afirmava que a lexical e conceitual do pensamento político está ainda por ser descoberta. Talvez ainda hoje possamos dizer a respeito do vocabulário do espaço público, particularmente tratando-se do português do Brasil. Para analisar a palavra rua e seus derivados. Este termo, que praticamente está ligado ao crescimento das cidades, congrega atualmente um leque de significações. Estou pegando a palavra rua, na mesa também já foi falado, né, sobre a questão do nome próprio, vou botar mais o nome comum, né? Pode designar espaços, sujeitos, urbanísticas, acontecimentos. Então, era como eu estou vendo o espaço aí. A questão da rua, ela pode tanto, né, no dicionário, como sempre trabalhando a polissemia, né, significando a rua às vezes como espaço e às vezes a questão social também, né, como a gente vai ver nas definições. Então, poucos do léxico urbano significam de modo tão amplo a fusão do espaço social, assim como as contradições que atravessam o espaço público. Então, vendo aí no handout, né, o corpus que eu trabalhei, né, são 5 dicionários. O primeiro dele, vocabulário português e latino, como eu vi mais na história do português do Brasil, mas nessa tradução partindo dos dicionários portugueses. Né? O primeiro do Rafael Blutot, que alguns consideram o primeiro dicionário já com definições, mas português e latino. Né? E o primeiro dicionário só definição. Moraes também, né? E a partir do Aulete aparece o adjetivo público, né? Caminho público, depois o Freire também vai ser caminho público e o Aurélio já via pública, né? Então, mas enfim, eu vou trabalhar mais
a definição de rua, mas no trabalho o que eu fiz foi ver esses derivados, né? Se a gente acompanhar aí os derivados desde o Bluetooth até o Moraes, vendo esse quadrinho, a gente percebe, né, algumas mudanças que foram aparecendo, né? O que a gente vê a princípio é um crescimento, né, dos termos derivados de rua, e que mostra também a intensificação, né, do processo de urbanização. E, bom, então, eu vou começar pelo Bluetooth, né? Em Bluetooth encontramos, além do termo rua, 3 outros ligados a ele morfologicamente, né? Ruão, arruar e arruado. Podemos identificar nesses verbetes 3 trajetos temáticos, né? O do espaço, a rua, o do sujeito, como em ruão, né? E o da organização da cidade, arruar, arruado, né? Vamos vendo a definição do Bluetooth de rua, né? É o espaço que há entre as casas de uma cidade para a passagem da gente. A gente vê que quer dizer, prevalece mais a definição espacial, né, da cidade, e não fica, quer dizer, silenciado aí essa questão do social, né? A não ser pelo termo gente, né, que aparece, mas enfim, naquela questão da ordem e desordem, né, a cidade em Bluetooth é uma cidade ordenada, né? Quer dizer, uma cidade que não aparece com falhas, com conflitos, com desordens, né? E se a gente passar já para a definição seguinte, né, no Moraes, o espaço entre casas nas cidades, vilas ou aldeias, por onde se anda e passeia. Tanto no Bluetooth como no Moraes, a gente ainda percebe que é uma cidade ordenada, né, em que não aparece esses conflitos, nem os sentidos figurados, né, e pejorativos que depois apareceram com relação à palavra rua, né? Então, a cidade de Bluetooth é uma cidade ordenada, né? Nenhum sinal de desordem, de conflito, de perigo. Os termos de rua representam a realização desse ideal de cidade, funcionando como espaço de passagem e instrumento organizador do social. Uma cidade quase sem falhas. E passando para o Moraes, em Moraes os sentidos de rua sofrem algumas modificações. A rua passa a ser considerada como um lugar de passeio. Isto se nota nos verbetes rua, né, o espaço entre as casas nas cidades, vilas ou aldeias, por onde se anda e passeia, e arruar, que antes do sentido de expor em ruas a cidade, aparece com o sentido de passear para requestar. Né, requestar quer dizer pedir com insistência ou namorar, né? E passear com ostentação a pé ou montado. Percebe-se que a cidade se torna um lugar de passeio e começa-se a representar os comportamentos dos sujeitos no espaço urbano: namoro, ostentação, vadiagem. Aparece também em Moraes 2 novas palavras, né? Arruador e arruamento. O verbete arruador introduz um novo sujeito que perturba a ordem da cidade. É o picão, valentão, que corre as ruas fazendo mal, desordens com mulheres, requestando. Ao mesmo tempo, o ruão ganha um novo sentido, de habitante da cidade. Gente que mora arruada em cidade e vila, ao lado do antigo cidadão. No Bluetooth, ruão era definido como cidadão, né? Note-se que a desordem é associada ao sujeito, o arruador, e não ao espaço, a rua. Deste modo, né, ao lado da tranquilidade do passeio, nessa espaço público visto como lugar de passeio, né, e das atitudes de flerte, ostentação e exibicionismo, surgem sinais de violência e de desordem apontados em determinados sujeitos.
A cidade, portanto, começa a apresentar marcas de conflitos na forma de manifestações comportamentais dos sujeitos. A gente vai ver que esse processo vai se acentuar mais no Aulete, né? Com Caldas Aulete acontecem mudanças significativas no modo de significar a rua, as quais serão incorporadas nos dicionários posteriores. A rua começa a ser vista como um espaço público, atravessado de conflitos, de desordens e preenchido por diferentes grupos sociais. Nesse momento, o adjetivo público passa a caracterizar o espaço, como se vê na primeira acepção de rua. Caminho público ladeado à direita e à esquerda de casas, paredes ou muros no interior das povoações. Esta marca é um sintoma de mudanças na ordem do discurso. A cidade deixa de ser um espaço ordenado, como em Blutot e em parte em Moraes, e passa a exibir, ao lado das práticas de organização, os confrontos e as desorganizações. Uma outra marca desse fato está no aparecimento do termo arruaça, significando motim de arruadores. É interessante o aparecimento desse termo, pois ele traz um outro lugar de significação que não os apontados até aqui, não se tratando nem do espaço, nem do sujeito, nem da organização da cidade, mas sim de um acontecimento, especificamente de um acontecimento conflituoso. Surge assim um termo para se dizer o que acontece na rua, o qual caracteriza o espaço público como lugar de motim, de baderna. No verbete rua, o espacial e o social passam a se conjugar. Há uma extensão do sentido de rua para os habitantes que ali se encontram. A rua passa a significar, além de um caminho, os sujeitos e os movimentos desses sujeitos no espaço público. Um exemplo disso está na introdução de figuras como moço da rua, com sentido de vadio e gaiato, e mulher da rua, com sentido de prostituta. A rua é significada, então, como lugar de vadiagem, de malandragem, de desordem. Além disso, aparecem também as locuções deitar à rua, ficar na rua, pôr na rua, sair à rua e a interjeição rua. Tais locuções indicam os movimentos dos sujeitos na cidade, entre a rua e a casa, a rua e o trabalho, entre o espaço público e o privado. A interjeição rua, com sentido de expulsar, é um bom exemplo das condições enunciativas que aí se esboçam, quando aquele que fala cria uma oposição entre o espaço em que se encontra, tomado como privado, e um espaço exterior considerado público. As outras locuções nos permitem visualizar as várias formas de funcionamento dessa oposição, né, como no caso de pôr na rua, com o sentido de despedir, né, movimento do lugar de trabalho para a rua, e despejar, movimento da casa para a rua. Outros verbetes percebem que os sentidos de desordem se intensificam também. Note o verbete arruar passa a apresentar, além do sentido de dividir em ruas, né, que aparecia em Blutot e Moraes também o significado de andar passeando como vadio ou arruador. Esses não estão no handout, mas eu vou dando aqui as definições. Enquanto isso, o verbete ruão perde o sentido de cidadão ou de habitante de rua. Bom, passando para o Freire, o processo de subjetivação do espaço público iniciado em Aulete continua em Laudelino Freire. As 3 primeiras acepções de rua são praticamente cópias de Aulete, mas em seguida podemos perceber um deslocamento quando aparece a acepção a classe inferior da sociedade, a plebe. Dá para ver aí na definição de rua do Aulete, do Freire. Enquanto Aulete vai nomeando os diversos sujeitos citadinos, né, os vadios, malandros, prostitutas, Freire os reúne em uma nomeação de classe, a classe inferior, a plebe. Além disso, o verbete ruão surge com um outro sentido, plebeu, homem do povo, peão. E o sentido antigo, que antes era cidadão, é substituído por homem civilizado da rua ou cidade, em contraposição ao homem rude do campo. Deste modo, a rua, enquanto espaço social, é associada à classe baixa, ao plebeu. Alguns novos termos são incluídos no dicionário de Freire, a maioria designando sujeitos, né, arruaceiro, sujeito que faz arruaça, arruadeira, mulher que está sempre na rua, prostituta, ruaceiro, o mesmo que arruaceiro, e ruador, indivíduo que passa grande parte do dia fora de casa. Aparecem também arruaçar, né, promover a arruaça, e arruação, traçado de ruas onde ainda não há construções. Os deslizes de sentido que percebemos em Freire nos permitem ver a formação de uma representação de classe para o espaço da rua. Bom, isso lembra um pouco, né, hoje de manhã também foi discutido isso, né? A questão da classe, a rua como sendo de uma classe, né? As desordens, os conflitos deixam de ter fonte apenas em atitudes individuais ou de grupos e passam a corresponder a uma classe social, é a classe baixa que está na rua.
No Aurélio, ocorre uma outra modificação na definição de rua, de modo que se percebe a inserção de um discurso urbanista. A definição é a seguinte: via pública para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada de casas. Nota-se aí com a introdução de uma terminologia do urbanismo, via pública, circulação urbana. Com isso, temos na história um percurso em que a rua é vista como espaço dele. Primeiro, passagem, né, como a gente viu no Bluetooth, depois passeio e depois circulação. Nesse último caso, a metáfora da circulação, amplamente utilizada no planejamento urbano, conduz a considerar a cidade como um sistema orgânico dividido em grandes artérias destinadas à passagem de veículos, né. Eu lembro também o trabalho da Cláudia, né, que falou da questão da circulação, né. A rua passa, então, a ser um elemento do urbanismo localizado no setor de transportes. No mesmo Aurélio, temos... eu vou pular essa parte que eu falo aqui da circulação, enfim, que já é conhecida, né? Que pode significar também uma movimentação contínua em oposição ao sentido de estar parado ou estar passeando despreocupadamente, como se depreende do imperativo circulando, palavra de ordem com o sentido de evitar uma reunião de pessoas no espaço público. Eu vou pular uma parte do Aurélio e vou direto para a conclusão. Retomando, né, a questão do sentido público. Em O Declínio do Homem Público, Richard Sennett, analisando a história da palavra público, mostra que por volta do século XVII e XVIII na Inglaterra e na França, aparece a oposição entre público e privado. Antes significando o bem comum ou o corpo político, gradualmente a palavra público foi se tornando também uma região especial da sociabilidade. Público significava aberto à observação de qualquer pessoa, enquanto privado significava uma região protegida da vida, definida pela família e pelos amigos. Daí, por exemplo, a expressão sair em público. Em seguida, o domínio público passou a incluir também uma diversidade relativamente grande de pessoas. Na região pública, grupos sociais complexos e díspares teriam que entrar em contato inelutavelmente. Foi a época da construção de enormes parques urbanos, de cafés e de ruas com finalidades de passeio. No século XIX, irrompe uma grande mudança nas ideias de público e de privado, que se seguiram às grandes revoluções no final do século, e a ascensão de um capitalismo industrial nacional. Gradualmente, a vontade de controlar e de moldar a ordem pública foi se desgastando, e as pessoas passaram a enfatizar mais o aspecto de se protegerem contra ela. A vida pública, em contraposição à família, passa a ser considerada como moralmente inferior. Bom, a análise da palavra rua nos dicionários de língua portuguesa nos mostra um percurso semelhante. A rua era antes lugar de passagem do cidadão da elite, lugar ordenado, esquadrinhado. Depois passa a ser lugar de passeio, no qual convive uma diversidade social complexa, marcada por comportamento de ostentação, de exibição, de vadiagem, e rompendo aqui e ali alguns conflitos. Por volta do final do século XIX, com o dicionário de Aulete, a rua começa a ser nomeada como espaço público, em oposição ao espaço privado, a casa, o trabalho. A partir desse momento, ocorre um desgaste da ordem pública que passa a ser vista como moralmente inferior, até que o espaço da rua torna-se, mais recentemente, de um lado o espaço sem sociabilidade da circulação urbana, de outro o da representação de uma classe inferior, com todos os sentidos figurados e pejorativos que daí decorrem. A partir do que precede, podemos admitir que a visão da cidade como um espaço de desordens ou como um espaço caótico tem seu aparecimento condicionado pelas mudanças históricas que determinam as formas do saber lexicográfico. Nos dicionários ligados ao Império, de Bluetooth e de Moraes, a cidade aparece esvaziada das camadas populares e dos conflitos sociais. Cidade anunciada sem falhas ou desorganizações. A partir de Aulete, que coincide no Brasil com os inícios da República, o corpo social começa a ser apresentado, permeado de conflitos, desordens e diferenças sociais. Acrescente-se ainda que, no momento mesmo em que o corpo social, com todas as suas contradições, ganha historicamente um lugar político na cidade, esse lugar político passa a ser representado como inferior e como passível de desmoralização. É assim que, por exemplo, fica silenciado o sentido de manifestação de rua, que eu inclusive encontrei em outros dicionários, não do português, ao passo que são fartos os sentidos de tumulto popular e vadiagem. A ordem pública, portanto, aparece oscilando entre as formas da rebelião traidora e da inferioridade moral.
Isto se mostra na língua, entre outras coisas, pelo surgimento de termos como arruaça e pelos sentidos figurados e pejorativos atribuídos a esse campo lexical. Então, finalizando, este percurso pelo léxico urbano, através da palavra rua, nos permite observar ao menos duas coisas. Primeiro, a história da língua está intrincada na história da cidade. As transformações no léxico, em certos campos semânticos, como o do espaço público, podem ser remetidas às condições históricas da constituição das cidades e às formações discursivas que daí resultam. Segundo, a história da cidade pode ser considerada pela história das palavras e dos discursos que elas produzem. A cidade ganha sentido através das práticas significativas que se desenvolvem nela e que a tomam como objeto. Eu vou abrir para perguntas, né, aos expositores, só que não uma pergunta e uma resposta. Eu vou tomar aqui 6 perguntas. Quem fizer, por favor, diga que expositor está se dirigindo, ou se a todos, né? E aí, então, abriremos para 6 intervenções e a mesa, então, se pronunciará, tá certo? Senão, não vai haver tempo. Então, estou aceitando a primeira pergunta. Vamos lá, anime-se, isso. Você quer o microfone? Precisa. É. Minha pergunta é para o professor Eduardo, e eu queria entender mais um pouco sobre essa questão do mapa, de como é que ele está trabalhando o mapa sobre texto, e o que eu fiquei... duas coisas, né, que eu queria entender. Primeiro é que ele falou assim, os números são atemporais, seguem uma necessidade administrativa, né? E eu queria saber se a necessidade administrativa não está no tempo e se os números não têm uma memória também. E outra coisa que ele fala, que eu fiquei achando curioso, mas como a gente trabalha em diferentes áreas, né? Eu queria entender melhor. Ele fala assim, esse acontecimento, né? Ele tem um jogo muito legal que fala assim, esse acontecimento tem como passado uma memória e tem como futuro um depois, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos. Então, eu queria saber o que é esse depois e se essa memória joga nesse depois e se a memória não é também um futuro. Isso. Seguinte. São 6. Quem mais? Bom, pelo jeito vai ser rápido. Se ninguém tem, eu quero fazer uma pergunta. Ah, tudo bem. Então, você também, Eni, quer fazer pergunta? É? Tá ótimo. Tá, então vamos lá. Então, desculpe eu interromper, mas eu pensei que havia muitos inscritos. A minha questão... je parle en français pour... C'est bien, oui. Je pense que c'est bien si tu peux exposer un peu plus avec de détails ton hypothèse finale à propos de ce que c'est les noms propres, les odonymes, parce que tu as présenté l'hypothèse des Irintamba comme un indice identifiante, et après tu as parlé d'une hypothèse de Bruyère, les noms propres comme un épithète, les noms de rue, les noms propres comme un épithète, non? Et après tu as parlé un peu sur ta propre hypothèse qui je pense passe un peu autour de la position de Bruyère, mais comme tu as eu peu de temps pour la présenter, je pense que tu peux donner d'autres spécifications pour préciser mieux ça. Et ça m'intéresse aussi parce que ce que nous pouvons voir, c'est que nommer, la pratique de nommer passe dans la pratique énonciative par les descriptions définies, même si on travaille sur les noms propres. Et je dis ça parce qu'en général, en sémantique, on sépare ces deux choses, non? Le nom propre d'un côté et les descriptions définies d'autre côté. Alors c'est intéressant que dans ce cas, on peut voir que les descriptions définies fonctionnent comme une manière de nommer aussi, non? Je crois que ça c'est très important pour montrer le problème de la signification de le nom propre en général. Merci.
Eu posso fazer a minha ainda? Tá. C'est aussi adressé à Jean-Marie. Alors, comme il prend des notes là, oui. Voilà. Mais c'est quelque chose que c'est déjà une question de principe. Toujours, je discute ça avec les Français en général. Enfin, à part peut-être Jacqueline Autier. Bon, mais c'est justement cette séparation étanche, enfin, que vous faites, que tu as fait là aussi, entre langue et discours, hein, comme si la syntaxe n'avait rien à voir avec le discours. Donc, pour moi, c'est compliqué ça, parce que pour moi, justement, la langue, et là, je vais dire la langue, la syntaxe, elle produit les conditions de base du fonctionnement discursif. Donc, il n'y a pas de séparation de ce point de vue. Et plus que ça, je dirais que, justement, et les problèmes de désignation, il est très propre, privilégié, je dirais, pour traiter de ça. C'est que les injonctions, quand on nomme finalement, c'est parce qu'il y a d'un côté les injonctions du monde qui réclament du sens, d'autre côté les injonctions de la langue qui réclament de son ordre propre, capable d'équivoques, etc. Et la discursivité est justement le jeu des failles de la langue dans l'histoire. Donc, comment séparer les choses si on les voit de ces points de vue? Si on pense la signification, on ne peut pas séparer la langue de l'histoire, donc on ne peut pas ne pas penser la discursivité, de mon point de vue. Oui? Fazer uma pergunta, comentário para o Eduardo. Como é que você vê Brasília, que não tem nome, não é? E já foi? Né? É um pouco aqui, né? Eu acho que... Pois é, né? Então, eu também gostaria de perguntar, porque a sensação que a gente tem é que exatamente a falta de um passado, a falta da vida, a falta de tudo isso. Gostaria de ouvir um pouco o seu comentário sobre Brasília. Isso, um cálculo, isso, exato. Bom. Tá, então, bom, a questão do mapa, eu gostaria de lembrar o seguinte, eu vou ler só o pedaço, porque eu acho que tem uma precisão. Eu diria o seguinte, tem uma vamos dizer, a gramática modal, né, pela qual eu digo isso, diz alguma coisa, né? A nomeação, no caso das ruas que tem número, a nomeação se dá como se fosse a temporalização de um presente e um futuro sem memória. Ou seja, como se enunciar pudesse ser um acontecimento sem história. Mas se estes enunciados no mapa trazem estas enunciações que nomeiam as ruas como se fossem enunciações sem memória, em verdade, por sua temporalização própria, recortam a memória específica do discurso administrativo. Então, efetivamente, os números, o discurso da numerologia administrativa tem uma memória do discurso administrativo. Só que de que modo o discurso administrativo opera essa memória? Tornando-a invisível, para voltar ao tema da visibilidade aí de manhã. É como se não houvesse. É como se o número fosse só para dizer, olha, se você quer essa rua, ela é ali. Pronto, ou seja, é como se fosse só para o futuro. Para o carteiro ir levar a carta, para a polícia mandar pegar o rapaz, enfim, coisas desse tipo. Então, você tem razão, os números, há uma memória aí, só que eu acho que na medida que é do discurso administrativo, funciona de uma maneira específica, né? Quanto ao problema da relação entre passado, depois e memória, para mim a questão é a seguinte: o que eu quero colocar na noção de acontecimento? É que o acontecimento é o que faz diferença numa certa ordem, seja ela qual for. Se a linguagem, então, é que faz diferença na linguagem. E, bom, o que é esse fazer diferença? Bom, o que eu quero negar é que a diferença seja o que é novo, ou seja, o que não houve. É isso que eu estou negando.
Né? Quer dizer, o acontecimento não é aquilo que não houve. Né? Por exemplo, se nós estamos aqui hoje, isto é depois de ontem. E ontem não houve isto aqui. Então, isto é um acontecimento. É exatamente esta noção de acontecimento que eu quero negar. O que eu quero dizer com isso? É que o acontecimento não se dá no tempo. Quer dizer, você tem a temporalidade. Se eu pensar o acontecimento no tempo, eu tenho que pensá-lo simplesmente como o novo num certo presente específico, relativamente ao ontem. E relativamente a um amanhã que terá um outro novo, a um depois que terá um outro novo. Bom, então, o que é o tempo no acontecimento? Quer dizer, para mim, o tempo é aquilo que o acontecimento... Na verdade, o acontecimento não está no tempo, ele temporaliza. Ele constitui a sua temporalidade. E o que é a temporalidade do acontecimento? É exatamente que, quando ele fazer diferença, é sempre para depois. Né? Ou seja, se eu digo uma frase... Deixa eu pegar um exemplo fácil de dar o exemplo. Se o juiz diz o seguinte: o réu é culpado. Essa frase só funciona... Isso é um exemplo fácil de dramatizar, né, como exemplo. Né? Mas eu penso que isso serve para qualquer enunciação. Então, o juiz diz: o réu é culpado. Bom, essa frase só funciona porque ela tem nela o depois dela. Ou seja, põe na cadeia. Isso está na frase. Isso não é uma consequência da frase. Então, a frase tem nela o depois dela. E é o fato de que o presente do acontecimento contém o seu depois é que faz o acontecimento significar. Se o acontecimento não contém um depois, ele não significa. Ele é só uma coisa colada na cena. Bom, agora, por outro lado, a constituição dessa temporalidade, quer dizer, desse depois incontornável, só faz sentido porque ele é afetado por uma memória, por um passado. Mas um passado que não é um ponto do tempo. Ou seja, não é o antes do agora. Não é o antes do agora. É um passado que não é, como eu disse, não é uma lembrança. Eu não me recordo do que ocorreu ontem. Não é uma recordação da minha cabeça. É uma temporalidade que o acontecimento põe nele mesmo. Né? Quer dizer, e sem esse passado, sem essa memória, não há como esse depois significar. Né? Eu disse isso num lugar, deixa eu ver qual a frase específica que eu utilizei, que por exemplo, por outro lado, esse futuro próprio do presente do acontecimento funciona por uma memória que o faz significar. Né? Então quer dizer, não há como significar sem memória. A questão é de que modo essa memória funciona. Agora, o que eu acho, para mim, o que tem interesse aí nesse caso, é que, no caso de nome de rua, quer dizer, qual é a questão que está aí? É que eu estou dizendo é o seguinte: na medida que se nomeiam ruas, você vai produzindo, é um processo de identificação do espaço enquanto espaço de uma cidade. Quer dizer, é a identificação de um espaço enquanto um espaço público de todos que estão ali. É o processo pelo qual todos que estão ali se reconhecem como estando ali. Né? E isso só se faz de que maneira? Na medida em que esses acontecimentos de nomear recortam temporalidades específicas, ou seja, o descobrimento do Brasil, a independência do Brasil, não no sentido que ele foi antes, mas no sentido de que ele está fazendo significar naquela enunciação. Tá certo? E por quê? Para o futuro, porque o que interessa num processo de nomeação e identificação desse é que ele identifica para depois, não é para ontem. Né? Quer dizer, o que a identificação interessa é porque no processo de identificação eu vivo, portanto, é sempre para depois. Né?
Bom, e sobre a questão de Brasília, eu acho que tem, seguramente, a estratégia de nomear os espaços, não exatamente as ruas, mas os espaços, tem a ver, quer dizer, com o fato de ser uma cidade planejada, então não tem uma memória própria da cidade, então de que modo produzir um processo de identificação desse espaço, né? Seguramente é isso, e você tem toda a razão. E, evidentemente, o que é interessante é que, na medida que isso é posto em circulação, isto vai passando a ter memória. Quer dizer, toda vez que se enunciar hoje um endereço de Brasília, porque aí é outra enunciação, ele já vai se fazer, eu acho, sob o mesmo procedimento, né? E interessante é que o procedimento de enunciar os nomes, de criar os nomes, tem muito a ver com essa ideia do planejar o espaço. Quer dizer, vem junto, né? Planejar o espaço, desenha o espaço e planeja o modo de identificá-lo e produzir o processo de identificação. Né? Quer dizer, muito rápido, mas... Né? Oui, alors... Peut-être d'abord 2 mots pour répondre à Eni à propos de la syntaxe, parce que ça, je pense que je peux répondre assez vite. Je suis tout à fait d'accord avec la formulation que tu as proposée. La coupure absolue comme ça entre langue et discours, je ne me reconnais pas là-dedans. Et simplement, ce que j'ai voulu dire à propos de la syntaxe dans cette affaire, c'est que on n'a pas besoin, selon moi, c'est l'hypothèse que je ferais, pour décrire ce genre de structure en français, de dire, enfin, de postuler des modes de fonctionnement qui ne seraient pas prévus en syntaxe, en langue. Hein, je fais l'hypothèse que ça marche très bien. La syntaxe, toutes ces formes relèvent d'une syntaxe relativement normale, enfin qu'on peut décrire à peu près. Et je m'oppose par là avec une tendance qui consisterait à dire « Oh, ces machins-là, il y a du figement ». Tout le monde n'emploie pas ce terme de cette façon, mais enfin souvent quand on dit ça, cela revient à dire on ne sait pas décrire, c'est hors du système langue, ça relève de machins qui se sont fabriqués en discours, et puis voilà, le syntacticien n'aura rien à dire là-dessus. Je proposerai plutôt autre chose, qui consiste à dire il y a de la syntaxe et on peut le montrer. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne mon hypothèse, donc pour répondre à la question d'Edouard, et je te remercie de me la poser puisque ça me donne l'occasion de développer un peu plus. Mon hypothèse en 2 mots, effectivement, elle consiste à... Enfin, je suis en débat, hein, autrement dit, avec Bernard Bosredon sur cette question. Bernard Bosredon et Irène Tamba disaient dans un article publié l'an dernier, dans Rue Mozart, il n'y a pas de syntaxe et Mozart n'a pas de sens. N'a pas de contenu. C'est l'équivalent de numéro 5 ou numéro 42 dans 42e rue ou de 17 dans N17, hein, puisque les voies non urbaines en français sont repérées avec des chiffres. Hein, route, numéro, temps. Bon, donc globalement, mon hypothèse c'est ça, et j'essaierai de montrer, enfin je voudrais essayer de montrer que si toutes les formes sont de ce type, ça sera... J'aime bien écrire, ça me facilite la chose. Si toutes les formes sont de ce type, N1, N2, bon celui-là il est là, il est sec, d'accord, ça va. Si toutes les formes sont donc du type N1, N2, N2 pouvant se réaliser de diverses façons, hein. N2 peut être égal à un adjectif, ou bien à 2 NP, ou bien NP tout court, ou bien 2 NC déterminés. Dans tous les cas, N2, donc, est un qualifiant. Je veux dire que donc, par là, il a toujours un contenu. La relation entre le contenu de N2 vis-à-vis de N1 est marquée syntaxiquement. Je veux dire par là qu'on a à chaque fois affaire à un modèle syntaxique prévu du français. Si c'est un adjectif, ça va de soi. Si c'est 2 NP, ça va assez bien aussi. Hein, c'est rue de Londres. Ok, ça marche bien. Hein, il y a une forme motivée anciennement qui devient ça ensuite. Bon, on n'a pas de problème. 2NC, ça marche très bien aussi. On a un problème avec ça. Syntaxiquement, qu'est-ce que c'est quand on a rue Mozart? Et c'est vrai que c'est pas facile à décrire. Alors, l'argumentation que je propose consiste à dire, premièrement, il existe des constructions du français dans lesquelles le nom propre a un contenu. Et des constructions dans lesquelles
on a des choses du type N, NP. Par exemple, le style Strehler. Donc au fond, puisque ça existe ailleurs dans le système, pourquoi n'aurait-on pas ici quelque chose de comparable, que l'on pourrait traiter de façon homogène? Bon. Cela dit, il est clair que c'est pas pareil quand même, parce que si on a le style Strehler, ça c'est vraiment un qualifiant. La preuve, c'est qu'on peut marquer le degré. Hein, je peux dire le style très Strehler de cette représentation, ou le style plus Strehler que je ne sais quoi, hein, que tel autre nom propre. Bon, on ne peut pas faire ça avec rue Mozart. Donc je dirais c'est un qualifiant, mais qui n'est pas complètement recatégorisé en adjectif au point où on l'a ici. Bon. D'autre part, qu'est-ce qu'on a, je dirais, sur le marché des descriptions que l'on pourrait confronter à cela? On a des gens, par exemple, qui disent on peut traiter ça comme une apposition. Alors, il faut donc envisager ce cas et voir si c'est une hypothèse sérieuse. Une apposition, en français, c'est quelque chose du genre le roi Louis XIV. Hein, ou bon, alors des choses plus compliquées, hein, je ne sais pas moi, le nouvel arrivant, Pierre, et puis un groupe verbal après. Bon, on appelle apposition ce genre de structure qui consiste à dire il y a deux éléments qui sont coréférents et qui sont construits sans marquage syntaxique. Et parler d'apposition, cela revient à dire aussi qu'il y a une prédication seconde. Hein, est-ce qu'on peut décrire ça comme ça? À mon avis, non, parce que le critère de la coréférence ne marche pas. Hein, cette rue et Mozart ont deux référents différents, ça va de soi. Donc le cadre syntaxique de la position n'est pas convenable. Autre hypothèse, est-ce que rue Mozart, c'est la même chose que le café Cluny? Est-ce que c'est pareil? La rue Mozart, le café Cluny, ça a l'air de ressembler beaucoup, hein, d'être très comparable. Là aussi, je crois qu'il y a une différence importante, c'est que la relation ou la description sémantique que l'on peut faire de Cluny, elle apparaîtra bien, enfin du deuxième formant ici, hein, elle apparaîtra bien avec une paraphrase comme « ce café s'appelle Cluny ». Autrement dit, cette paraphrase, hein, me permet de manifester le fait que dans Cluny, il y a un prédicat de dénomination. Rien de tel avec la rue Mozart. La seule paraphrase acceptable, c'est « cette rue s'appelle rue Mozart » et non pas « Vraiment. Ah, ça c'est intéressant. En français, on ne peut pas. Et alors, une comparaison avec les langues serait vraiment intéressante, parce que ça ne marche pas en français, parce que si on a « cette rue s'appelle Mozart », on est en situation de conflit sémantique avec le fait que Mozart, c'est un désignateur rigide dans ce cas-là. Il n'y a pas d'autre interprétation spontanée que l'interprétation de Mozart comme désignateur de l'individu qui porte ce nom, comme le désignateur du référent initial de ce nom propre. Hein, autrement dit, le fait que le nom propre Mozart peut avoir un deuxième référent, hein, peut ne pas désigner son référent initial, n'est possible que dans certains cadres syntaxiques, comme celui-là. Voilà. Et ça n'est pas possible si on a rue de Mozart, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on réintroduit ça, à ce moment-là, on a le référent initial. Bon, donc, c'est pas la même chose que ça. Autrement dit, Mozart ici n'est pas porteur d'un prédicat de dénomination. C'est la séquence en entier, rue Mozart, qui est porteuse de ce prédicat de dénomination. Bon. Donc, je me sens libre pour dire, en faisant le bilan de tout ça, que Mozart, c'est un qualifiant. Et dernier argument, il est historique, alors ça c'est vraiment une petite chose. Ce genre de séquence, j'ai donné quelques lignes là-dessus dans le texte que vous avez. Ce genre de séquence existe en ancien français. On disait la fille, le roi,
ou la fille ou la mort, voilà, c'est le titre de l'ouvrage, la mort Arthur, hein, et ça voulait dire la fille du roi ou la mort d'Arthur, du roi Arthur. Hein. Et ce type de construction a disparu, disons, de la langue littéraire à partir du XIVe siècle, mais on m'a signalé juste avant de partir qu'un des grands boulevards de Paris s'est appelé Cours-la-Reine. Il a été baptisé ainsi au XVIIe siècle, au début du XVIIe. Donc les constructions de ce modèle étaient actives syntaxiquement au début du XVIIe. Alors il est vrai que le modèle rue Mozart avec un nom propre est un peu plus tardif, mais rien n'empêche de penser que c'est cette syntaxe qui a été utilisée. Voilà mon argument. Donc c'est un qualifiant et ça dit quelque chose. Parce qu'au fond, derrière tout ce débat, il y a l'idée que si c'est un qualifiant, il y a un contenu. Un contenu, donc, ces séquences signifient quelque chose. Et évidemment, si on prend la totalité du corpus, elle signifie, sur un plan qui n'est pas celui de la désignation. Alors, bon, discours sur la ville, ça je passe le relais aux gens qui font de l'analyse de discours, évidemment. Cela dit, c'est assez évident si on y réfléchit 30 secondes. Hein. Le fait que l'on débaptise les rues, par exemple, est une preuve du fait qu'on perçoit cela comme signifiant. Sinon, on ne les débaptiserait pas. Bem, com isso nós encerramos essa sessão, agradecendo os expositores e a presença de todos, e parece que há um café.